E aí, tudo bom com você? Estamos chegando na nossa sexta aula do nosso painel de tendências de consumo e aplicação de tecnologia. Como você sabe, esse é um curso que eu estou ministrando para o SESC e que estou colocando cada uma das aulas que acontecem semanalmente disponíveis aqui no canal do YouTube. Se você está chegando depois de julho de 2021, talvez o curso completo já esteja aqui no canal, e você pode ver o link da playlist completa aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, nessa sexta aula, a gente vai trazer mais um Canvas de tendência de consumo, que é a ferramenta que eu estou ensinando como exemplo. Vamos caminhar um pouquinho mais em mais um bloco do Canvas e também falar de inúmeras tendências de consumo que têm acontecido nesse pós-pandemia, mas principalmente recentemente, agora, nas últimas semanas, em 2021. Então, eu espero que você aproveite esse material e que você consiga usar o Canvas de tendência de consumo para pensar as tendências do seu negócio, do seu mercado e conseguir aplicar alguma ideia de forma relevante para trazer benefícios para o seu projeto e para o seu cliente. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos. Se você gostar dessa aula, pode curtir o vídeo aqui embaixo, mas eu desejo, antes de mais nada, para você uma ótima aula e eu espero que ela possa contribuir com o seu projeto. Um beijo grande. Então, chegamos ao sexto encontro, né, do nosso painel de tendências de consumo e aplicação dessas tecnologias, né? Dani está ouvindo também. E então, nesse sexto encontro, a gente começa a ir para a reta final do Canvas em si, né? Desse trabalho que a gente está fazendo. E hoje nós vamos começar de novo pelo Canvas e depois vamos entrar nas tendências. Eu nem sei se eu vou conseguir compartilhar com tudo que eu separei para hoje, mas se não der tempo, fica coisa para a semana que vem, porque conforme eu vou montando a aula, eu estou deixando para montar de semana a semana para pegar as tendências da última semana, né? Eu quero pegar assim o que tem de mais novo, e é claro, estou pegando coisas do último ano também, mas eu quero trazer coisas bem recentes para vocês, né? Então, é bem interessante fazer isso, né? Porque a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo agora, né? E ter essa inspiração. Então, teve duas tendências que eu coloquei aqui no conteúdo agora, depois do almoço, tá? Porque eu vi e não pude deixar de colocar. Mas vamos começar de novo pelo próprio Canvas, tá? Vi que Irene e Sônia entraram, Dani também falou que chegou, então boa tarde para todos vocês. Vamos começar agora a trabalhar o lado direito do nosso Canvas, né? Até a semana passada a gente passou por todos esses blocos aqui, das necessidades básicas, dos impulsionadores, né, de mudança, as expectativas de consumo emergentes por parte da população, da sociedade, a importância das inspirações dentro da nossa área e talvez em outras áreas, em outros nichos de mercado. E agora a gente vai falar hoje, então, do potencial de inovação. Tá? Esse lado direito, ele já é a parte em que a gente começa a pensar em como que eu coloco em prática, né? A parte de lá é o nosso painel de tendências de consumo. A parte de cá é a nossa aplicação das tecnologias, né? Se a gente for pegar o título aqui do nosso painel. Então, desse lado, a gente vai realmente pensar assim, dentro do meu projeto, do meu negócio, da minha realidade, qual é o exercício que eu posso fazer, né? Como que eu posso pensar em formas de aplicar. E aí eu vou trazer algumas coisas que a gente levantou semana passada, que foi quando a gente trouxe aquela percepção das campanhas, né? Que nem tudo é produto inovador, nem tudo é serviço, nem tudo é um novo negócio. Muitas vezes também existe a possibilidade de divulgação, de gerar assunto, de gerar conversa, como Sabrina diz, de gerar história, né?
Então, a gente vai olhar para essas possibilidades também. Então, vamos fazer o potencial de inovação, certo? Então, a gente já explicou, né, que quando pensamos em uma tendência de consumo, é importante levar em conta como e onde ela poderia causar impacto no meu projeto, em 4 áreas. E aí é aqui eu acho que essa divisão ajuda a gente a pensar melhor. Né? Porque quando eu falo assim, potencial de inovação, qual é o potencial de inovação no seu projeto? É uma coisa meio solta. Então, parece que tem tanta possibilidade que eu não consigo pensar. Agora, quando eu divido nessas 4 áreas, a coisa muda. Então, eu posso pensar em termos de visão de negócio, de visão de longo prazo, de visão de mundo, de visão no sentido de futuro, de desenhar o futuro desse meu negócio. Então, esse é um viés. Um outro viés é o próprio modelo de negócio. Será que tem alguma coisa dentro desse universo que está me trazendo uma ideia diferenciada, que eu poderia pensar formas de alterar o meu modelo de negócio de forma que ele pudesse se beneficiar dessa inovação e me trazer mais retorno para mim e para o meu público? Um outro viés, talvez é esse que a gente vai para ele primeiro, que é o de produtos ou serviços, né? Geralmente, quando a gente está pensando em trazer uma tendência de consumo, nós estamos pensando em criar um novo produto ou criar um novo serviço. Então, eu estou trazendo esse em terceiro, quer dizer, antes disso, você pode pensar na visão, você pode pensar no modelo de negócio. Mas sim, será que tem produtos e serviços? E o último é a campanha, que foi exatamente aquilo que trouxe muita surpresa na nossa fala da semana passada, né? Nossa, olha só, não precisa ser um produto, né? Pode ser uma campanha, pode ser uma conversa, pode ser um gerador de história e tudo mais. E quando a gente vai fazer isso, eu vou mandar para vocês, como sempre, o PDF no final. Então, eu até coloquei aqui algumas perguntas, né, que podem ajudar a gente nesses 4 pontos, né? Então, dentro da visão, é como se fosse uma colinha a hora que a gente fosse preencher, que a gente pode lembrar de olhar para essa colinha, tá? Para ajudar a gente a criar, né? Então, como as transformações mais profundas que pertencem a essa tendência vão formatar a visão de longo prazo da minha empresa, né? E às vezes elas vão fazer isso porque elas vão mudar a visão de longo prazo do nicho como um todo, tá? Vou dar um exemplo que é muito claro para mim, né? Minha mãe teve videolocadora, né? Quem me conhece há mais tempo já me ouviu falando isso. Então, ela tinha videolocadora. Primeiro eram filmes VHS, aí veio uma tendência enorme, que foi a mudança, a criação do DVD. Ela já teve que se adaptar a essa onda, e toda vez que algo muda, a gente sente. É natural a gente sentir aquela resistência, tá? Então, eu lembro da resistência dela em mudar para o DVD, porque era um investimento muito alto. E eu lembro quando o Netflix surgiu, tinha uma revista que chamava Revista do Vídeo. Era uma revista enorme, desse tamanho, que vinha todo mês para a locadora, contando, né, as novidades, filme, o que está acontecendo. Eu lembro quando saiu a Netflix, porque saiu nesse jornal do vídeo, que tinha uma empresa nos Estados Unidos que estava começando a enviar DVD pelo correio. E aí você poderia pedir, fazer o seu alugar o seu DVD e receber em casa. O Netflix começou assim, né? E a gente, aquela coisa muito louca, aqui a gente ficava pensando, nossa, mas se a pessoa não devolver, será que o DVD se autodestrói? O que acontece? Como que eles fazem? E toda aquela coisa. E aí, com a melhoria da internet, com a melhoria da qualidade da internet, começou o serviço de streaming, né? Que é basicamente o que a gente conhece hoje e que mais recentemente outros players estão entrando, o Netflix está tendo que também ficar de olho nessa nova tendência, né? Porque agora é a Disney, é a Amazon, a Apple, cada um tem o seu canal, né? Se a gente começa a assinar tudo, vai ficando até caro. Outro dia eu estava pensando aqui, nossa, esse negócio dessa brincadeira vai ficar mais cara que a TV a cabo daqui a pouco, né? E até a hora que chegar esse momento, provavelmente alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai aparecer para brigar com isso, né? Que já tá chegando esse momento.
Mas isso era uma visão do mercado. Então, a visão do mercado foi mudando, foi mudando. Então, às vezes, nesse sentido de visão, nesse sentido de futuro, nesse sentido de longo prazo, nós precisamos ficar muito atentos para saber quando eu posso escolher mudar ou não mudar ou aderir a uma tendência e quando nem é uma opção. Eu só tenho que escolher como eu vou entrar naquela tendência, que foi o caso da minha mãe com a videolocadora. Tanto que eu lembro do momento em que ela começou a pensar em fechar. E aí eu lembro de um dia que eu falei para ela assim, falei: "Mãe, você já está baixando filme? O que você quer, né? Você já aprendeu a baixar as séries que você assiste? Você já aprendeu a baixar filme? Então, assim, os dias estão contados, né? Agora é pensar se dá para transformar isso em outra coisa ou se você vai fechar e fazer outra coisa da sua vida, né? E cada videolocadora que a gente conhecia foi para um caminho. Então, isso é um lugar que você tem que estar muito atento. Agora, tem tendências que talvez podem trazer coisas que você pode agregar, né, para a sua visão. E para o modelo de negócio também. Então, eu posso pensar assim: é possível eu aplicar essa tendência para eu lançar uma empreitada comercial ou uma marca totalmente nova? Quando eu falo de inovação, né, de inovar para empresas grandes, né, aqui nós estamos conversando no contexto de microempreendedorismo, né, em pequenos negócios. Quando eu falo com uma empresa grande, eu sempre vou falar assim: se você vai inovar, o ideal é fazer isso de forma modular, né? Você não ameaça o seu negócio central, você não ameaça a sua fonte de renda. Então, tudo isso ali está funcionando, já está funcionando, tem cliente, tem uma estrutura ali que você consegue novos clientes, novos alunos, enfim. E aí você cria um módulo separado, anexo, como se fosse um braço, e é nesse braço que você vai se permitir inovar. Por quê? Porque inovação, ela vai conter erros. Quando a gente está fazendo isso, colocando alguma coisa nova, a gente pode errar, a gente vai ter que redirecionar. E eu, inclusive, recomendo que a gente faça assim, né? Eu falo muito do mínimo viável, né? Eu tenho uma ideia, vou lançar qual que é a menor versão viável que eu posso criar daquilo para fazer um teste, certo? E ao fazer isso, o que eu tô querendo ressaltar aqui para vocês, que vale tanto para quem é pequeno como para quem é grande, ao fazer isso, você não precisa destruir o negócio central. Tá? Então, quando a gente vira e fala assim, será que eu posso lançar uma empreitada comercial totalmente nova? Eu posso fazer isso em paralelo, em conjunto, me permitindo errar aqui, me permitindo testar, me permitindo essa vulnerabilidade que é necessária para a inovação. Eu posso fazer isso dentro da minha marca, eu posso criar uma nova marca para fazer isso, cada caso vai ser um caso, mas eu não preciso parar tudo que eu estava fazendo para começar algo novo, tá? Eu acho que é importante a gente fazer isso. Eu talvez nem devo fazer isso, né? De parar para. Então, isso seria dentro do modelo de negócios. Mas eu posso também trazer essas tendências para trazer algo novo dentro de um produto ou serviço ou experiência de negócio, de uma experiência dentro do meu negócio. Então, quais novos produtos e serviços é possível criar à luz dessa tendência? E como que eu posso, talvez, adaptar o que eu já tenho, né, os meus produtos ou serviços atuais, dentro desse universo? Então, será que assim, ó, ou eu posso criar algo totalmente do zero, ou eu posso criar uma versão do produto que eu já tenho que esteja dentro dessa tendência, então é como se fosse uma nova, né? Eu tenho sabor morango e chocolate, agora eu tenho sabor pepino com rosas amarelas, né? Que vai ser alguma coisa diferente. Ou eu posso trazer algo totalmente novo, tá? Campanha. Aí é que talvez esteja o potencial mais, ou melhor, menos bem aproveitado. Tá? Aqui é onde está o menos bem aproveitado. Os grandes, e eu vou trazer alguns exemplos aqui hoje. Os grandes são melhores em aproveitar isso.
Porque os grandes têm agências trabalhando para eles e as agências internas ou externas, né? E as agências estão olhando só para isso. Agora, você que é micro, você está olhando contas a pagar, contas a receber, novos clientes, atendimento, venda, entrega, logística, né? Se faltou comida, se a conta do telefone está paga, você está olhando tudo e mais alguma coisa. Então, às vezes é mais difícil ter essa sacada. Então, por isso que um exercício como esse que a gente está fazendo aqui pode ser tão rico, porque o convite, então, é pensar. O que será que eu poderia fazer nesse sentido? Então, como que eu poderia incorporar essa tendência numa campanha e mostrar para os consumidores que eu falo a língua deles, que eu saco, né? Qual é a questão? E aí eu vou trazer alguns exemplos disso. Essa semana já trouxemos, né, ao longo desses 6 dias, mas vamos trazer mais. Então, a gente pode olhar para 2 dicas aqui, ou melhor, 3 dicas que eu quero dar para vocês para ajudar nisso, tá? A primeira, nem toda tendência vai se aplicar igualmente a todas as regiões ou negócios, né? A gente tem que ter o bom senso aqui. Segundo, diferentes áreas da empresa veem a mesma inovação sob diferentes pontos de vista. Então, se na sua empresa você tem parceiros, ou se na sua empresa você tem departamentos, né? Ou às vezes, no caso do micro, às vezes pode ter a ver com parceria isso, ou até com fornecedor, cada um quer saber do seu, né? Então, empresas com muitos departamentos, por exemplo, às vezes a galera de vendas quer uma coisa, o CEO da empresa quer outra, o desenvolvedor quer outra e a galera do TI quer outra. Mas mesmo num pequeno negócio, às vezes vai acontecer isso com parcerias e fornecedores, tá? Então, é só para a gente estar atento a isso, para a gente perceber se o que está acontecendo é um protecionismo de alguém que não está querendo entrar no jogo, né? E uma outra dica é que você pode listar 20 fatos a respeito da sua marca, e quem já trabalhou comigo, que tem pessoas aqui que já fizeram o Conecta comigo, tem um PowerPoint inteiro com a lista desses fatos já pronto, né? Então, lista 20 fatos a respeito da sua marca, do modelo de negócios, lista de produtos e serviços, design, marketing, etc, etc, etc. E aí, imagine como essa tendência poderia agregar ao que você tem, ou como poderia virar tudo de cabeça para baixo. O exercício de pensar como poderia virar de cabeça para baixo pode ser interessante a gente fazer sempre, porque é aquela coisa de, peraí, deixa eu extrapolar tudo aqui, né? Porque na imaginação não tem problema eu fazer isso, não machuca ninguém. Então, às vezes, um exercício desse, né, de fantasiar, pode trazer ideias interessantes, né? E aí, a gente vai, então, ficar com essa é a tarefa que a gente tem agora, né? Como e onde você pode aplicar essa tendência no seu projeto. Então, é fazer esse exercício. E aí, eu estava comentando isso um pouco antes de todo mundo chegar, mas o meu convite para vocês é o seguinte: hoje eu vou apresentar o último Canvas que eu estou trazendo para vocês, né? Porque eu estou trazendo pronto. Mas eu queria, na semana que vem e na outra, que são os nossos 2 últimos encontros, analisar alguma coisa de vocês. Então, meu convite é: se você fez alguma coisa, mesmo que esteja inacabado, envie para mim, tá? Para que eu possa trazer para a gente discutir. Então, é a chance de a gente discutir o seu caso específico aqui na semana que vem e na outra. Ah, Gi, não fiz nada até agora. Não tem problema. Você tem até domingo. Eu vou pedir que vocês me mandem isso até domingo, para eu ter um tempo ali na segunda e na terça de analisar, né, o que você mandou, ver até como eu posso agregar nisso. E aí a gente vai trazer o seu Canvas, tá? Na terça-feira, aqui para conversar. Então, apesar da gente estar de forma remota, é uma forma da gente trazer essa atividade, essa interatividade, que se a gente estivesse naquela sala deliciosa do Sesc, a gente estaria com papel e post-it na mão fazendo isso durante todo esse processo, né? Quem já fez oficina comigo lá sabe como é. Então, eu quero trazer isso para vocês aqui, tá bom? Para quem não tem meu WhatsApp, estou colocando ele aqui de novo
no chat, tem no YouTube e vocês têm o meu e-mail também, porque é onde eu estou mandando o PDF para vocês, tá? Então, pode mandar anotado, pode mandar num formato de lista. Ah, Gi, eu não tenho esse arquivo, eu não baixei. Anota lá, né? Necessidades básicas, A, B, C, D. Potencial de inovação, A, B, C. Então, pode me mandar no formato de listinha mesmo, tá bom? E aí a gente pode olhar para isso na semana que vem. Parece interessante para vocês essa ideia? Só me dá um joia se pode ser legal. E se ficar com alguma dúvida, vocês sabem, me dá um toque. Essa semana a gente vai conversando. E aí é o Canvas que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Esse foi um outro Canvas que surgiu dentro de uma aula de pós-graduação, tá? Mas era um Canvas real. Uma das pessoas do grupo tinha esse negócio. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Tá. Eu vou falar disso daqui e vou falar de uma outra coisa que surgiu, tá? Eu fiz um Canvas meio mesclado aqui para trazer de algumas coisas que surgiram durante as aulas lá da pós. E vou te falar o que a pessoa queria fazer na empresa dela, era uma dona de uma pizzaria, tá? Em Campinas, se não me engano. E o que a gente pensou. Bom, primeira coisa, necessidade. A tendência era a tendência zero germes, né? Tendência zero germes. Primeira coisa, necessidade básica que surgiu logo que a pandemia entrou. Então, a gente começou essa conversa em abril, maio do ano passado, 2020. Segurança, saúde, cuidado e conforto, né? Segurança física minha, da minha família, o cuidado também, a saúde, a segurança da saúde, né? Essas duas coisas, e o conforto dentro do isolamento social, né? O conforto, a comodidade. O que impulsionava essa mudança? No curto prazo, pandemia da Covid, né? Nem precisava pensar muito. No longo prazo, os conhecimentos sobre a epidemia que acabam mudando, vão mudar, né? Vai ter um impacto na nossa visão sobre essa questão de saúde, segurança, cuidado no longo prazo, a consciência maior sobre transmissão de doenças e também essa preocupação com a saúde, né? Tudo isso vai ser impactado no longo prazo. A própria coisa das máscaras, né? A gente via países que tinham sido já afetados por esse tipo de problema no Oriente, que eles já tinham a coisa da sazonal das máscaras. E talvez a gente vai ter isso aqui também. Ninguém mais vai achar esquisito gente usando máscara daqui a 5 anos, mesmo que o Covid tenha sido resolvido, né? Porque mudou a forma de enxergar a história toda. E as expectativas de consumo que emergiam, então, nesse momento? Primeiro, básico, segurança para a saúde. Segundo, ambientes não contaminados, a segurança de ambientes, de frequentar ambientes não contaminados, e a confiança na higiene desses ambientes, né? Porque o ambiente precisa, eu preciso saber que ele não está contaminado, mas eu preciso também confiar nessa informação, né? Naquela ação. A inspiração eu não coloquei aqui porque foi muito no começo da pandemia. Naquele começo, a gente estava pensando nisso, nem tinha quase aonde se inspirar, tá? Apesar de que eu vou trazer alguns cases para vocês do começo do ano passado que poderiam ser inspirações aqui. Potencial de inovação. Criar ambientes desinfectados, criar segurança no delivery, criar higiene e desinfecção na equipe, desinfecção de equipamentos compartilhados. A conversa aqui estava acontecendo com essa pessoa que tinha pizzaria, mas essa foi uma conversa que eu tive com outro amigo meu que é consultor na área de hospitalidade. Então, eu lembro da gente ter essa conversa bastante. Alguns de vocês conhecem, que é o Paulo Ferretti, da Lagar Consultoria, e a gente estava falando disso no universo da hospitalidade. E também isso foi muito forte no universo das academias, né? Então, quem poderia se beneficiar desses potenciais de inovação? Restaurantes, comércios de alimento, bares, hotéis e pousadas, né? E na época, o que foi pensado como uma inovação
foi a questão da criação de um selo de certificação de segurança da Covid, né? Então, essa foi uma conversa que surgiu como potencial como inovação mesmo. E você vê que nos outros casos, acho que nem todos os casos eu trouxe a inovação, né? Eu trouxe o Canvas todo, mas não trouxe a inovação. Mas aqui a gente teve muito seriamente essa conversa. E uma coisa interessante foi que eu não vi isso acontecer aqui no Brasil especificamente, tá? Algum selo de entidade, um selo, por exemplo, da Organização Brasileira de Pousadas, né? Eu não lembro de ter visto, mas, de novo, talvez até hoje já tenha isso, tá? Estou falando do que estava acontecendo na época. Mas, rapidamente, quando essas conversas estavam acontecendo, surgiu isso em Portugal e na Espanha. E eu lembro quando eu vi essa notícia, eu mandei para as pessoas envolvidas e eu falei: olha, a nossa conversa estava correta. Portugal já lançou o selo e a Espanha já lançou o selo. E qual era o selo? Era uma entidade de classe, tipo a entidade dos hotéis, sabe? Organização Nacional dos Hotéis de Portugal. Não lembro, tá? Qual era a entidade, mas alguma coisa assim, uma entidade grande da categoria. E essa entidade criou quais eram os parâmetros. Qual que é o parâmetro para a sua empresa estar dentro? Depois disso, a gente viu algumas coisas assim surgirem, né? Por exemplo, o Airbnb, ele tem isso, né? Ele tem quais são os parâmetros e as propriedades que estão dentro do parâmetro têm um avizinho lá, uma espécie de um selo interno, né, do Airbnb, que aquela propriedade está dentro dos parâmetros considerados seguros, né, para contaminação, tá? Então, essa foi uma conversa. Deixa eu até anotar, porque eu lembrei de um outro Canvas aqui, que eu acho que eu não coloquei para vocês, e eu vou anotar ele para ver se eu trago em algum momento, se dá tempo da gente falar, tá? Mas eu vou priorizar o Canvas de vocês depois. Então, essa daqui foi uma coisa que surgiu bem no começo da pandemia. Em relação a isso, tinha outras coisas que podiam acontecer, e eu vou trazer hoje mais algumas inovações zero germes, tá? Que poderiam ser outras inovações que surgiriam de um Canvas parecido com esse aqui. Então, vamos lá. Vamos ver alguns cases hoje. Primeiro case que eu queria mostrar para vocês, esse foi um relatório do Google. Gente, esse Think Google é ótimo, tá? Se vocês entrarem no link, vocês podem entrar lá, ele já vai abrir uma janelinha perguntando se você quer assinar. Se você quer assinar, você põe seu e-mail e você vai receber esse relatório, se não me engano é semanal, vem no começo da semana, porque eu recebi um hoje que eu já coloquei aqui. Então, vamos olhar, isso daqui tinha a ver com live e-commerce, tá? Então, eu quero abrir o relatório mesmo para vocês verem, né? Que é o consumo misturado com o entretenimento. E por que live e-commerce pode trazer resultado para os seus negócios. Como a gente passa a ter essa tendência do isolamento, que talvez vá persistir ainda por um tempo, né? A gente estava conversando aqui antes também de começar a aula, a gente estava conversando sobre esses tempos aí, né? De quanto vai durar essas coisas todas. Então, essa tendência do live commerce, ela tem aumentado. E a gente vê, né, quando uma coisa acontece no Oriente, depois tem uma chance boa dela vir para o Ocidente e vice-versa, né? Na China, é muito forte essa tendência, tá? Na China é muito, muito forte essa tendência. E a China é uma grande produtora mundial de tecnologia. Então, eu tenho a impressão que essa tendência tem essa força dessa tendência lá vai ter um poder de influenciar bastante as coisas por aqui, tá? E na próxima década, né? Então, basicamente, deixa eu até aumentar aqui a tela. Basicamente, o que o Google está falando é que mudou, né, essa coisa dos conteúdos consumidos. Ó. 56% das pessoas dizem que vídeos e filmes são as ferramentas digitais mais necessárias durante a pandemia. E 450% de aumento no crescimento médio das buscas diárias por lives. Mais 36% nos gastos de serviços de streaming. A gente estava comentando agora há pouco, até de como isso impactou o surgimento de novas plataformas, né? Há 2 anos não tinha nem Disney, nem o canal da Apple, né? Que agora tem também com produção própria e tudo mais.
Então, ó, na esteira desse crescimento por lives, os vídeos ao vivo se tornaram exemplos de interatividade e engajamento diante da limitação das experiências fora de casa. Não à toa, o YouTube se tornou uma poderosa ferramenta. E aí, nessa matéria aqui, ele vai contando de experiências e de casos onde isso aconteceram, né? E aí, na pesquisa, 55% das pessoas enxergam o YouTube como o melhor lugar para descobrir novas marcas, novos produtos e saber como eles funcionam. Eu, por exemplo, faz alguns anos que eu não compro nada, principalmente se for eletrodoméstico, desde um aspirador de pó a um liquidificador, uma garrafa térmica, tá? Tô pensando em exemplos mais recentes, sem entrar no YouTube e olhar, tá? Vídeo das pessoas mostrando como usa, mostrando como faz, mostrando comparação. Então, assim, tudo que eu vou comprar desse tipo de coisa, né? Que não é uma coisa tão única, uma obra de arte, isso não vai acontecer, mas eu entro no YouTube para ver o que estão falando a respeito. E eu tomo minha decisão de compra, eu faço minha decisão de compra em função disso, tá? Decidi celular, máquina de lavar, chaleira elétrica para o meu avô. E aí, olha, o meu avô de 90 anos ficou assistindo os vídeos comigo no YouTube para decidir qual chaleira elétrica ia comprar, né? Então, Sabrina conhece o bichinho, né? Então, e é a chaleira que ele tem lá, tá? Então, a conveniência é uma outra coisa, né? A conveniência dos brasileiros que assistem aos conteúdos conseguem definir qual público tem melhor custo-benefício e a credibilidade também. É por isso que eu venho falando há muito tempo a importância da gente olhar para o YouTube, da gente olhar para o YouTube como um canal de divulgação, tá? Porque as pessoas estão. Ele é o segundo mecanismo, maior mecanismo de busca que existe. A gente pensa que o mecanismo de busca é o Google, mas o YouTube é um mecanismo de busca, né? Palavras-chave importantes para o seu negócio, então, para o seu projeto. Então, isso é muito importante, tá? E nesse momento da pandemia ainda teve esse efeito do escapismo, né? Das pessoas estarem usando aquilo para escapar mesmo da própria realidade, planejar compras. E olha isso que legal, as pessoas falando que planejar as compras era mais divertido do que a compra em si, né? Então, muita gente entrou para se aproveitar disso, né? O case que eles estão trazendo aqui foi um show da Black Friday que a Lojas Americanas fez no ano passado, tá? O link vai estar no PDF de vocês se quiserem ver depois o vídeo. Eles trouxeram grandes personalidades e tal. Aí você pode falar assim, mas Gia, Lojas Americanas é enorme, eles gastaram no YouTube, ó, aí estão colocando Felipe Neto, Fábio Porchat, eu sou pequena, como que eu vou fazer isso? Eu lembro de um case de uma loja de roupas de Campinas, e não é um case desse ano, nem da pandemia, tá? Eu comecei a seguir essa loja, eu acho que chama Nossa Senhora de Todos os Panos, é uma coisa assim, eu lembro que eu achei o nome bem interessante, né? Então, é mais ou menos isso. E é uma loja de roupas confortáveis. É tipo roupa muito bem cortada, muito bonita, mas confortáveis, para mulheres de todos os tamanhos. Uma loja bem interessante. E elas faziam lives todas as semanas dentro da loja, mostrando os produtos. Gente, não é Renner nem Riachuelo que tem roupa nova toda semana, não, tá? É loja com um produto próprio que tem uma coleção a cada, sei lá, 4, 5 meses. Se for muito rápido, é 3, né? Se for muito rápido, é 3 meses. A Jô tá aí para confirmar como são esses ciclos para a gente. Mas é meio sazonal, né, Jô? Acho que é ali uns 3 meses e tal. Quer dizer, a pessoa vai ficar 3 meses com o mesmo produto para mostrar. Ela tem o mesmo rol ali de, sei lá, mesmo que seja 30 produtos diferentes, né? Os mesmos 30 produtos em 3 meses. E elas faziam live e toda semana, porque aí eu comecei a investigar o fenômeno, né? Toda semana tinha um monte de gente assistindo, tá? E olha que interessante isso. E isso é coisa de 2, 3 anos. Porque as pessoas elas queriam, elas não podiam estar sempre na loja, e aí elas queriam ver a pessoa usando, elas queriam ver a pessoa experimentando. Então elas colocavam uma espécie de um fundo infinito num jardinzinho que tinha na loja. Não era live de desconto, Jô, não era.
Ótima observação a sua. Que isso é muito importante, né? Porque a gente vê as pessoas fazendo e aí você quebra a tua loja, o teu posicionamento, né? E é uma loja que é assim, é uma blusinha, é 200, 300 reais, entendeu? Não é 50 reais. Então, é uma loja que está nessa média, não é nenhuma loja tão barata, né? E elas colocavam, então, esse fundo infinito, tinha a modelo que eu não sei, talvez era a própria dona ou amigas da dona, a gente via que não era uma coisa mega produzida, entendeu? Mas era a modelo ali apresentando os vestidos, não era aquele fundo infinito que não aparecia mais nada, elas colocavam aquele fundo, você via o fundo infinito, você via as bordas, mas era só porque aquele tecido liso acho que ajudava a enxergar melhor a roupa, né? E elas faziam isso, quer dizer, era essa ideia aqui da live. Tá? Então, eu estou mostrando o exemplo das lojas americanas, que fez um negócio que durou, acho que o dia inteiro, o ano passado, na Black Friday, e acho que a gente vai assistir isso de novo, mas não precisa ser isso, né? Você pode fazer uma coisa de um outro tamanho, tá? Um tamanho que seja viável para o seu negócio. Vou trazer algumas coisas em relação a isso ainda hoje, tá? Essa daqui é do mesmo negócio do Google, ó, é o Think with Google. Esse veio hoje. Não sei se vocês aí que assinam receberam, mas o Google e o YouTube, né, ele dá um prêmio anualmente, que é o Grand Play do YouTube. E eles mandaram hoje essa news avisando quem ganhou o Grand Play 2021. Vamos lá de novo ver o original aqui, ó. Então, ó, conheça a estratégia do case vencedor do Grand Play Works, né, do YouTube 2021. E aí eles trouxeram o caso do Circuito Brahma, que, junto com a África, a Agência de Publicidade África, que é uma das maiores agências que a gente tem no país, e aí, de novo, eu estou falando que, às vezes, as grandes marcas fazem a coisa muito rápido, vocês vão ver que aconteceu muito rápido isso daqui, mas porque eles tinham uma agência lá pensando, né? Então, às vezes, a gente não vai ser tão rápido, mas é importante a gente olhar. Então, a Brahma, nesse case construído em parceria com a África, se tornou esse grande campeão. Qual foi esse case? Foi aquela famosa live sertaneja que aconteceu ano passado com Zé Neto e Cristiano. Eu não sou da música sertaneja, então não conheço, mas eu sei que são muito famosos, né? E eles trouxeram um caso que era o seguinte: a parceria entre a Brahma e a música sertaneja é uma parceria muito longa, né? Assim, o vínculo com esse nicho de mercado, né? A Dani está falando que o Nizam Guanais é um gênio, né? Realmente, e as grandes agências, elas saem muito na frente, né? E aí, eles pegaram essa coisa. Então, o que aconteceu? Eles perceberam a história da live, né? Que estava pegando. E, gente, tem a data aqui, mas essa live aqui, ó, aconteceu no dia 4 de abril de 2020. Eu lembro bem quando começou a fechar aqui no interior de São Paulo, porque eu tenho uma prima que faz aniversário no dia 14 de março. E o dia 14 de março foi o último dia que a minha família se reuniu. Todo mundo se reuniu, algumas pessoas nem estão mais entre nós que estavam nessa festa, para o aniversário da minha prima, no dia 14 de março, que foi num sábado. Na segunda-feira, eu desmarquei uma reunião com uma cliente, já por causa da pandemia. Então, na segunda-feira, 15 e 16, eu já desmarquei. Olha só, a gente está falando de 20 dias depois, dia 4 de abril. Então, mal fazia 2 semanas que tinha começado o fechamento das coisas, tá? E essa semana do dia 16 nem estava tão fechado assim. Foi a hora que começou o pessoal a falar, né, ficar com medo. Então, eles foram muito rápidos, né? E aí, só que junto já estava começando as lives, porque estava vindo de fora, todo mundo acompanhando, Itália, não sei o que lá, estavam começando as lives. Sá, se você lembrar qual foi a primeira live que você fez, coloca aqui no chat para mim, tá? Que Sá e Dani, que fizeram muitas lives no ano passado, né? Coloca aqui no chat para mim se foi nessa semana ou uma semana depois. Então, a Brahma, eles contrataram, né, essa dupla sertaneja,
E eles já entraram para essa live. Então, ó, mais de 250 lives foram transmitidas por esse circuito Brahma, tá? E mais de 500 milhões de visualizações. E eles escolheram o YouTube como plataforma principal para isso acontecer. Nessa época, teve uma queda de 9% na venda das cervejas no começo da pandemia, tá? E essa estratégia foi o que permitiu para eles recuperarem essa perda. E essa live, especificamente, é a terceira, acho que é a terceira maior live que já teve, alguma coisa assim. Essa campanha, né, deles. Olha, 2 milhões de menções da marca, a terceira marca mais falada do Brasil, 30% de aumento na afinidade, 38 milhões de mídia ganha, né? Aumento de 25% na intenção de compra e um espaço de conexão, né? Tanto que eles ganharam aqui. A Dani está falando que foi a primeira jornalista a fazer lives aqui em Pira, né? E a Sabrina foi uma das primeiras entrevistadas. Olha que legal. E a Sá está falando que a primeira live foi em 2020, no dia 19 de março, com o professor de storytelling, eu lembro, eu assisti essa live. E vocês foram as jornalistas, é mais fácil, né? Que puxaram. Teve a Cris Sanches aqui em Piracicaba também, que foi outra jornalista que entrou no trem das lives, né? Só que olha só o que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma empresa que utilizou isso daqui a empresa utilizou isso daqui para criar um engajamento com o grupo, ao mesmo tempo em que aumentar as vendas, tá? Então, vocês estão vendo que esse exemplo que eu estou trazendo é o mesmo exemplo, do live shopping que eu falei, que eu estava falando aqui agora, é o mesmo exemplo, tá? Deixa eu tentar. Deixa eu minimizar aqui para abrir a outra janela. Então, é a mesma coisa, tá? Isso daqui que a gente está falando é a mesma coisa desse consumo por entretenimento aqui, tá? E uma outra tendência que vem vindo agora, que vai um pouco na contramão disso, mas vou falar de novo que não é porque tem duas coisas que vão na contramão, por exemplo, comprar à distância e comprar na loja, que uma vai anular a outra, tá? São tendências diferentes, às vezes para públicos diferentes ou em momentos diferentes da vida desse público, e a gente pode olhar para as duas coisas e ver como que nós podemos nos aproveitar, tá? Essa é uma tendência que o Trend Watching apontou recentemente, que eles estão chamando de síncronos, ou seja, síncrono mesmo, né? Em português, síncrono. A gente tem síncrono e assíncrono, né? A comunicação no WhatsApp, por exemplo, é uma comunicação assíncrona. Eu não preciso, não é igual ao telefone. Telefone é síncrono, né? A pessoa precisa ligar para mim, eu preciso atender, a gente precisa estar no telefone na mesma hora para a gente conversar. No WhatsApp, não. Ela pode me mandar uma mensagem hoje, eu posso responder amanhã. Ele assíncrono, né? Não é ao mesmo tempo. Então, eles estão trazendo essa tendência aqui, que tem a ver com um certo burnout que nós todos estamos passando, né, nesse momento da pandemia, com o excesso de atividades que são assíncronas, né? Cursos gravados, vídeos gravados, vejo a live da Dani e da Sabrina amanhã, sendo que elas fizeram ontem, né? Não consigo encontrar, não consigo conversar, então todo esse isolamento, né? E aí eles trazem, então, dizendo que em função, tá em inglês aqui, mas eu vou trazendo o resumo da ópera, tá? Que em função dessa angústia, né, que já tem até alguns termos novos para isso, para esse tipo específico de angústia, a gente vê essa necessidade surgindo. Então, tanto a vontade de estar participando das coisas na vida de novo, e aqui eles estão trazendo até a mudança que houve dentro do universo do trabalho, né? Que, olha, no ano passado, 46% da força de trabalho global considerou fazer uma grande transição de carreira. E não só os millennials, né, que estão trocando trabalho por algum projeto em paralelo.
quase metade, 49%, das empresas americanas com a maior parte dos seus trabalhadores de colarinho branco, né, empresas de escritório e afim, e descobriram que está mais difícil reter os talentos, tá? Ao contrário de 30% antes da pandemia. Então, houve um aumento de 19%. Então, essa vontade das pessoas de viver a vida. Uma outra coisa em relação às telas, né? O aumento do uso das telas é um legado do Covid, né? E isso tem aqui até, olha, que teve um aumento de 16 minutos por dia, né? Entre o ano passado e esse ano, e tem sido um aumento gradual. Ao mesmo tempo, está rolando um certo burnout, né? Então, eles trazem até o caso de um TikToker famoso, que tem 117 milhões de seguidores, chamado Charli D'Amelio, né? Um americano, que falou que perdeu a paixão em postar conteúdo. Então, a gente vê algumas conversas. Ontem mesmo estava conversando com a Sabrina sobre a questão dos influenciadores digitais, né? E comentando sobre um perfil que chama Desinfluencer, vou pôr aqui, em que ela fala dos absurdos, né? Do que tem acontecido, e aí desse movimento de cansaço. Então, quando eu falo isso, essa não é uma tendência que vai acabar com a tendência anterior, tá? Nós vamos continuar pesquisando no YouTube antes de comprar, e as lives de venda de produto vão continuar crescendo. O que acontece quando a gente vê essas duas tendências rolando ao mesmo tempo é que talvez vai ter uma reconfiguração na forma com que essas coisas são feitas, na forma com que essas coisas são comunicadas. E é aqui que, às vezes, eu preciso olhar para outras tendências do meu mercado para entender o que é importante. Eu vou falar de algumas ainda hoje, para eu entender o que é importante para as pessoas. Então, se eu estou ainda usando uma coisa que são as telas, as lives, que ao mesmo tempo que as pessoas usam, elas se cansam, será que não é legal eu mudar a minha forma de usar e tentar ver quais são os modelos que estão cansando e ver como que eu posso inovar nisso, né? E eu não preciso inventar do nada, eu posso observar como a gente está fazendo aqui. E o mosquitinho da viagem, né? Que tem... eu vou trazer até uma fala depois da Marta, que eu não sei se vai dar para fazer hoje ou não, que é uma amiga minha da área do turismo, com um exemplo de algumas misturas que a gente já comentou, mas ela vem falando, né, sobre como o mercado do turismo está retomando de formas diferentes, tá? Então, essa é uma tendência muito forte. Isso que a gente falou até agora são grandes tendências, tá? Grandes tendências. Agora, vamos falar de alguns exemplos práticos, né, dessas coisas todas. Esse é o exemplo da Marta, tá? Eu já coloquei, acho que ele aqui juntinho, porque ele tem a ver justamente com essa questão, não é nem da sincronicidade, é a questão da live, tá? Das telas, tá? Eu anotei errado porque eu fiz isso agora antes do almoço, peço desculpas. Ela fez esse post hoje, ó, no LinkedIn. Estratégia pós-pandemia. Espanha se une à Netflix. Todos os destinos turísticos devem rever seus planos e estratégias de marketing pós-pandemia. Afinal, nem tudo que funcionava até março de 2020 continua eficaz. A Tour Espanha, que é a Agência Nacional de Turismo Espanhola, fez uma parceria com a Netflix para divulgar os destinos espanhóis, que foi uma grande sacada. A campanha promove diversos povoados e destinos ainda poucos conhecidos pelos turistas, porque essa é uma das mudanças, tá? As pessoas não estão mais querendo ir para Copacabana, as pessoas estão querendo ir para a cidadezinha pequenininha que não está cheia de turismo, logo que eu posso estar mais protegido e mais isolado, mas elas estão querendo conhecer a realidade local, experienciar aquilo e tudo mais. Então, vocês já devem ter visto uma tendência nos Reels do Instagram e do TikTok, que é aquele assim, mostre que você é casado sem sem falar que você é casado. E aí a pessoa faz um videozinho engraçado sobre aquilo. Mostre que você tem um cachorro sem falar que você tem um cachorro. E aí a pessoa faz um videozinho de brinquedo de cachorro espalhado pela casa, sei lá o quê, né? De uma almofada destruída. Eles pegaram essa linha e fizeram a campanha assim, ó. Como você diria, isto é Espanha sem dizer,
né? E aí eles pegaram essa parceria com a Netflix, aqui é a Casa de Papel, mas eles pegaram pedaços de um monte de seriados que retratam esses locais menores da Espanha, que agora eles estão querendo incentivar o turismo para esses lugares, e aí eles mostram, e fizeram, né? E aí no final eles falam, se é Espanha, você sabe. Então, bem interessante, né? Essa mistura que eles fizeram dessa utilização. Pegando um genial, né? A Amanda tá falando que a campanha é genial, realmente. Até coloquei o link para vocês do vídeo do YouTube, tá? Para vocês já verem direto a campanha. Na semana passada, nós falamos do caso da Pentes com as calcinhas para período menstrual para homens trans, ou melhor, para pessoas que menstruam, né? É assim que eles colocaram. Esse é um caso bem interessante do que eu estava conversando com vocês antes, que é a pessoa tem um modelo de negócio, então a Pentes tem um modelo de negócios que é muito voltado para a mulher cis, né? Para a mulher que tem calcinha rosa, vermelha, etc. É muito focado no público feminino. E aí eles criaram um braço aqui, né? Que é para ampliar isso para pessoas que menstruam, né? E trouxeram homens trans para a campanha. Então, você vê, você não precisa destruir o negócio central, mas você pode criar alguma coisa para fazer parte daquela tendência. Essa é uma empresa aqui, ó, isso é de abril de 2021, é anterior à campanha da Pentes, tá? Eu resgatei aqui, que é uma marca do Reino Unido, que criou uma linha de produtos para menstruação que não é feminina nas embalagens. Ó, tá vendo que é uma embalagem neutra? Uma embalagem branca e cinza, clean, né? Não tem, não fala, né, de mulher e tal, porque essas embalagens no geral são muito voltadas, né, para a conversa com a mulher, que é o público-alvo tradicional. Então eu coloquei aqui para vocês o link da empresa e também um vídeo deles, tá? Que também é com homens trans, né? Então essa tendência, a Pentes já está pegando, entendeu? Do que estava acontecendo aí no mundo. Vou trazer uma que é mais antiga também, ó. Isso daqui é de setembro de 2020. Ó, produtos para menstruação novos e mais inclusivos para pessoas que menstruam. Então, essa marca aqui, que tirou aqui, depois eu vou falar, eu falo para vocês, tá? Uma grande marca de produtos higiênicos, acho que é do Reino Unido também, trouxe essa ideia, né, de pessoas que menstruam, trouxe essa frase. Então você vê que isso daqui é do ano passado, e foram eles que, até onde eu vi, é Superdrug, chama, tá? A marca Superdrug. Foram eles que inauguraram essa tendência, tá? Eu não vi ninguém antes, talvez tenha, né? Mas foi o primeiro que eu vi. Então vocês veem que uma marca começa a fazer, a outra começa a olhar, e todos nessa tendências do omnibility, né? Do acesso total. Falando agora de sustentabilidade, um conjunto de arquitetos, né? Isso daqui é um país do norte da Europa, Roterdã, na cidade de Roterdã, né? Específico. Esses arquitetos compilaram um catálogo de ideias para telhados sustentáveis, né? E você pode comprar o catálogo para aplicar esses designs, ter essas ideias, né? Então, aqui, de novo, tá vendo que não é um produto, não é um serviço, quer dizer, se você quiser contratar o arquiteto, você tem que pagar pelo serviço dele, mas, de novo, é um grupo de arquitetos que se unem para gerar conversa, para se posicionar em relação ao valor. Então, quando a gente falou de visão, modelo de negócio, produto ou campanha, isso aqui entra mais em campanha, tá? Mesmo que você tenha que comprar o catálogo, eu nem sei se esse é o caso, se eles estão dando ou se você tem que comprar, mas mesmo que você tenha que comprar, ainda assim é uma campanha, tá? Porque está posicionando esse grupo de arquitetos dentro desse lugar. Essa daqui também eu fiquei sabendo hoje, tá? Saiu na Wired hoje, tá até aqui, não, foi no dia 30 de junho, semana passada, né? No dia 30 de junho de 2021. Lego abre o protótipo de tijolinho feito de plástico reciclável.
tá? Então, é a primeira vez, a Lego tem tentado isso já há algum tempo, e agora eles conseguiram chegar num produto e divulgar, né? E no seu anúncio, o CEO da Lego, que é esse Niels Christensen, citou os milhões de crianças que mandaram mensagens para uma ação mais urgente em relação à mudança climática. Olha só, as crianças puxando a tendência da Lego, o comportamento das crianças, que, vamos combinar, são elas que vão ter que arcar com as consequências, né? Eu acho que nós ainda vamos pegar um tanto dessa história, mas quem vai arcar com o grosso disso aí são as crianças, né? E a Lego ainda não conseguiu colocar tudo, porque a Lego tem uma série de seguranças em relação aos tijolinhos, né? Criança coloca na boca, não sei o que lá, tem uma série de questões de segurança, mas eles têm o objetivo até 2030 que todos os Legos sejam feitos integralmente de plástico reciclável, né? A Dani está falando que é surpreendente a consciência dessa nova geração, né? Que a nossa não tinha, realmente. Estou vendo também nas minhas sobrinhas, né? E etc., afilhado e tudo mais. Porque eu acho que está ficando claro para essa geração, além da educação que estão recebendo, que eles é que vão arcar com essa consequência. Essa daqui é uma outra, tá? Uma outra iniciativa que tem a ver com a sustentabilidade, mas também com carbono zero. Essa ideia do carbono zero, que é aquela coisa que nós já falamos aqui também do consumo sem culpa. O carbono zero está muito ligado com consumo sem culpa e com sustentabilidade, que é iniciativas que buscam zerar a pegada de carbono daquela empresa. O que é pegada de carbono? Todos os processos fabris produtivos geram CO2, geram carbono na atmosfera. Isso é o que gera o tal do efeito estufa, o buraco na camada de ozônio, e é um dos principais causadores das mudanças climáticas, é óbvio que entre muitas outras coisas. Mas a pegada de carbono é uma boa métrica dentro da sustentabilidade, né? Ou é uma métrica importante. Não sou especialista na área, mas pelo que a gente acompanha, é uma métrica muito importante. Então, essa cervejaria artesanal australiana criou barris, né? Esses barris, esses containers, não sei a palavra correta, tá? Mas onde eles fazem, né? Onde eles colocam a cerveja e tudo mais. Então, eles criaram isso com algas que vão cortar as emissões de CO2, tá? Então, eles instalaram esses VETs, não sei exatamente qual que é o nome disso, e geralmente isso é de aço inoxidável. Tanto quando a gente vê cervejaria, é isso, né? A gente vê esses tonéis, tá me faltando totalmente a palavra, tá? Mas de ácido inoxidável. E eles estão fazendo isso com essas algas, né? E estão enchendo com um líquido fluorescente, que é composto por essas algas e que vão zerar a pegada de carbono, tá? Então, o objetivo deles é zerar a pegada de carbono. E aí, hoje, na hora do almoço, eu fui entrar no iFood para ver se tinha alguma coisa legal, e aí me apareceu essa tela aqui. Não sei se vocês viram. E aí eu entrei para printar. Sua entrega neutra em CO2. E aí eu fui procurar para ver se tinha alguma notícia, né? E aí eu achei algumas notícias a respeito de que, inclusive, coloquei uma aqui para vocês, tá? Agora, ó, do dia 1/7, né? O iFood está querendo zerar a emissão de carbono das entregas, porque vamos combinar que é moto no país inteiro e a emissão de carbono é alta, né? Então, eles estão querendo zerar. Só que eles não conseguem fazer isso através da própria moto, eles têm que fazer outras iniciativas, como plantio de árvore e outras coisas. E eles estão fazendo isso. Tem uma notícia, essa daqui, que está falando que eles já tinham zerado a emissão deles de 2021. Então, eles já zeraram a emissão até o final do ano. Ou seja, fizeram uma contraparte, né? Para contrapor mesmo essa emissão até o final do ano, e agora estão usando isso daqui na sua comunicação. É todo mundo que vai notar? É todo mundo que vai achar importante? Não. Mas é uma tendência muito forte. Quem se importa vai fazer muita diferença e talvez até contrapor um pouco o efeito negativo que o iFood tem em relação às condições de trabalho, né? Então,
Talvez tenha até uma iniciativa deles aí de tentar se contrapor, tá? Então, a próxima vez que entrarem no iFood, prestem atenção para ver se vai aparecer para vocês, né? Uma outra de sustentabilidade, na semana passada a gente estava falando dos brechós e tudo mais, de roupa, né? Essa daqui é uma empresa francesa que é um brechó de mobiliário, de móveis. Eu achei brilhante isso. E aí eu entrei no Google e coloquei brechó de móveis Brasil, brechó. Nananana. Aí você acha o Enjoei, OLX, grupo no Facebook, mas não existe ainda uma empresa específica disso. E eu já coloquei um mobiliário específico, que é muito específico, que é uma standing desk, né, uma mesa em pé, que eu não ia achar nem para quem doar isso, coloquei para vender, acho que no Enjoei. Não apareceu nem ninguém falando. Por quê? Porque o Enjoei não é para móvel, né? O Enjoei, o forte dele é roupa, acessório, esse tipo de coisa. Quem está procurando mobiliário não costuma entrar lá, né? Só se aparece no Google como resultado. Então, tem uma brecha aí para alguma empresa brasileira fazer, sei lá, um aplicativo que une essas pessoas, alguma coisa desse sentido, tem esse potencial de inovação. E eu vou falar uma coisa para vocês: eu sou boa, né? Eu sou boa em pegar essas coisas. Eu não duvido que nos próximos 2 anos vai aparecer essa empresa aí. E qual que é a diferença dessa used aqui, né? Não sei como pronuncia bem. É que eles estão fazendo, eles trabalham muito na logística, né? Na logística. Porque se você vai num lugar comprar móveis usados, geralmente você vai ter que achar alguém para fazer o frete para você. Se você acha num grupo de Facebook um sofá maravilhoso lá em Campinas, você vai ter que se virar. E aí o frete para trazer de Campinas até a sua cidade, às vezes vai ficar mais caro do que se você comprasse um sofá novo, né? O gasto E aí, será que vale a pena? Então, essa empresa tem esse diferencial aqui, tá? De trabalhar a logística. E aí é dentro dessa coisa da sustentabilidade. Vou mostrar mais uns dois para vocês. Eu falei que tinha colocado um monte, né? Tem um monte mesmo aqui, mas para não passar muito do nosso horário. Essa daqui eu achei muito interessante. Eu coloquei por causa de dois aspectos. Primeiro, que é uma inovação muito peculiar. É uma empresa chamada Terra. Eles têm um aparelhinho, que é esse aparelhinho aqui, que é para você colocar na área externa da tua casa, né? Supondo que tua área externa seja agradável também, eu imagino que em São Paulo isso aqui não ia funcionar muito bem, mas para você colocar na área externa da sua casa, no seu jardim, e aí, através de um aplicativo, ela vai transmitir aqueles sons para dentro da sua casa. Então, é um jeito de você ter o barulho dos pássaros e tal, do seu jardim dentro de casa. Né? Isso vai fazer muito sentido em lugares em que as pessoas têm jardim mesmo, em lugares que é muito frio, em que as pessoas não podem deixar as portas e janelas abertas, etc. e tal. Né? Então, tem lugares que vai fazer mais sentido, lugares que não vai fazer. Mas o mais legal deles é que eles têm essa proposta de valor para a pessoa que vai comprar, né, o aparelhinho, e chama Terra Project, né, Projeto Terra. Mas eles têm uma visão que vai junto. A visão deles é captar os sons de todo o planeta. Eles querem conseguir fazer uma grande biblioteca de sons de todo o planeta. E eles têm uma tecnologia de inteligência artificial que reconhece as espécies através do canto. Então, eles vão misturar, eles vão ter muitos dados, né? Muita gente usando isso, são muitos dados. Então, mistura a espécie com a localidade, com a sazonalidade, e aí eles vão conseguir ter, na verdade, uma base de dados que vai conseguir entender que espécie está onde, como que é o padrão migratório dessa espécie, como que está sendo o impacto até da mudança climática, e tudo isso. Então, é um projeto muito interessante. E um outro motivo que eu trouxe aqui é que ele foi fundado no Kickstarter. Lembra que nós falamos do financiamento coletivo, acho que foi na semana passada ou na anterior, né? E que falamos dessas plataformas. Então, eles criaram o protótipo inicial, eles criaram um modelo e aí eles lançaram a campanha. As pessoas se interessaram, compraram, foi fundado e aí eles deram início à fabricação. Olha só que interessante,
né? Então, eles não arrumaram nenhum investidor, nem tiraram dinheiro do bolso. Eles fundaram a empresa através do Kickstarter. Então, eu achei muito, muito, muito interessante esse caso. Deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas mais que eu separei para hoje, e se eu vou deixar para a semana que vem ou não. Tá. Eu vou mostrar mais 3 casinhos para vocês antes da gente terminar, que são interligados, tá? Esse daqui é um caso do Pinterest, saiu na semana passada, se não me engano, e o Pinterest está banindo todos os anúncios ligados à perda de peso. Eu tenho visto, inclusive, essa desinfluencer, que é esse perfil que eu falei para vocês, é muito forte. Eu não tinha ideia de como é o universo dos influenciadores digitais ligados ao mercado de perda de peso e estética, gente. É assustador, assustador. Como eu não me ligo nesse universo, eu não sigo essas pessoas. E aí eu comecei a descobrir essas pessoas por causa desse perfil. É extremamente assustador, tá? O que as pessoas fazem, o que eles fazem, a quantidade de mentira, propaganda enganosa, é absurdo. Então, o Pinterest está sendo muito de vanguarda aqui, porque eles baniram, tá? No Instagram é ao contrário, né? Se você fala coisas importantes, você é banido. Se você está vendendo creme que emagrece 3 quilos com 2 passadas, você aumenta seu engajamento. Tem uma outra influenciadora chamada Polly, se alguém tiver interesse, me pergunta que eu falo certinho, que ela fez um teste. E ela é uma feminista que é a favor da beleza natural, mas ela começou a fazer uma coisa que ela chamou de o experimento. E ela começou a publicar esse tipo de conteúdo, a photoshopar as fotos dela e tudo, e fazer um super experimento. Ela avisou as seguidoras, ela fez até uma live no YouTube para explicar, e a resposta dela foi absurda. Então, esse experimento social que ela fez foi muito interessante, também acaba expondo a sujeira, né, da plataforma e tudo mais. Mas o Pinterest está indo na contramão disso, né? Então, parabéns a eles, banindo, tá, todos os anúncios com linguagem e imagens relacionadas à perda de peso e todos os anúncios que idealizam ou denigrem certos tipos de corpos, tá? Então, eles atualizaram a política deles. Essa daqui também, na mesma linha, é uma campanha do Leite Moça, que substituiu a icônica camponesa Barbie, né, da sua lata, na comemoração dos 100 anos de história, com vários tipos de mulheres reais, e são ilustrações que também foram feitas por uma mulher, tá? Então, não sei se vocês já viram alguma latinha dessa da campanha, eu não vi ainda, mas foi uma campanha do Leite Moça, tá? E teve também, no começo do ano passado, uma campanha da Dove, né, para os profissionais de saúde. Não sei se vocês viram essa ficou muito grande, né? Que era mostrando as marcas das máscaras e de tudo mais, e falando da beleza, né? Então, dos trabalhadores da área da saúde. Então, são 3 campanhas que têm a ver com a autoaceitação, com a beleza natural e toda essa tendência que vem crescendo, né? Então, ao mesmo tempo que ainda o Instagram privilegia algumas coisas, algumas bizarrices aí desse universo, essa tendência de contramão também está crescendo, né? É isso que eu falei. As tendências, elas não se invalidam. A gente precisa entender o que está crescendo, o que está diminuindo, quem está olhando para cada coisa, e a gente vai fazer isso através de uma ferramenta, por exemplo, como o nosso Canvas aqui, que vai dar essa ideia de uma análise mais detalhada para a gente, né? Da gente conseguir enxergar realmente, fazer uma análise do que está acontecendo ali naquela tendência. E esses 3 casos aqui, ó, são casos de campanha, né? São casos. Aqui no Pinterest ainda tem uma mudança no produto, né? Mas esses 2 casos aqui são casos de campanha. Então, será que tem alguma campanha em relação a alguma tendência que tenha chamado a sua atenção, que você poderia fazer e não necessariamente mudar totalmente o seu modelo de negócio, ou criar uma startup do zero, ou criar um produto, serviço totalmente inovador?
Será que você não poderia usar esse conhecimento que a gente está compartilhando aqui, que a gente está aprendendo aqui, para gerar um buzz em relação à sua marca, para gerar conexão em relação à sua marca e para fazer uma coisa que tem sido cada vez mais necessária para tomar um posicionamento em relação a coisas que são importantes dentro do seu universo, né? Nós vivemos uma época que diferente, quem assistia aula minha de mídias sociais, quem já fez curso meu de mídias sociais, sabe que eu sempre falei assim: não fale de política, não fale de política, religião e futebol, né? Não fale de nada disso dentro do seu perfil da empresa, porque é confuso, porque isso, porque aquilo. Nós vivemos uma época histórica que são raros esses momentos. A gente teve um momento assim no começo do século passado. A gente vive uma época histórica no nosso país que ficar omisso sobre assuntos importantes está sendo cada vez mais complicado. Inclusive, uma das tendências é que a marca que fica omissa seja mal vista, né? Então, não é que você precisa se posicionar em tudo, mas talvez existam coisas dentro do seu universo que sejam importantes você se posicionar, ainda mais se elas dizem respeito ao seu nicho de mercado, né? Ao seu universo, né? Então, eu não falaria mais isso num curso, tá? De mídias digitais, eu não falaria mais isso. De você não pode, né? Você não deve misturar as coisas. Não. As coisas importantes, você deve sim se posicionar, né? E talvez campanhas desse tipo podem ser formas interessantes, lúdicas, agradáveis. Não sei se vocês viram o vídeo dos caras de Berlim lá na semana passada, mas até surrealistas, né? Para fazer alguma coisa assim muito louca, né, que consiga posicionar. Gente, é isso por hoje. Nem é isso, vou deixar um tantão de coisa aqui para a semana que vem, mas eu espero que vocês aceitem o meu convite de mandar um Canvas, tá? De ver o que vocês estão trabalhando, de me mandar para a gente ver na semana que vem, né? Tá bom? Beijo, gente, para vocês. Ótima semana. Beijo, Maurício. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem, viu? Tchau, Amanda, Sônia, todo mundo. Beijo.